Yes, STEP methodology for Brazilians. Fala pessoal, aqui é o Maicon Camargo da English Sabe para mais uma aulinha super demais para você que está nos acompanhando. Online Sabe no Instagram e nosso WhatsApp para saber mais sobre as aulas particulares comigo ou com algum de nossos professores, meus amigos. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre advérbios de frequência. São aquelas palavrinhas que vão expressar a frequência que alguma coisa acontece. Ela acontece sempre, ela acontece às vezes, ela acontece de vez em quando. É bem isso aí. Para a aula, que tá valendo. Aqui vamos nós. Para quem quiser acompanhar a aula, é a classe 17 do material complementar. Bom, volto a repetir. Peguem sempre o vocabulário dessa aula, tentem incorporar ele no seu inglês. Tem áudio ali que tu pode estar ouvindo e repetir. Tá? Então vamos aqui primeiro para os advérbios de frequência. Aqui nós temos eles, a porcentagem, né, de frequência que eles acontecem, né? Por exemplo, se uma coisa acontece always, acontece sempre, né? Acontece 100% do tempo. Se uma coisa acontece never, nunca acontece. Então, ela acontece 0% do tempo. Essas porcentagens aqui do lado, tem alguns gráficos que discordam um pouco, né? Por exemplo, eles colocam às vezes aqui que rarely, na mente, às vezes eles botam que é 5%, 10%, ali com almost never. Mas isso não importa. Mas a ordem deles, sim, é a ordem de menos frequente, mais frequente. Never até o always. Vamos pegar agora um pouquinho a pronúncia deles aqui com o tempo, tá? Repete aqui. Always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, almost never e never. Então, para facilitar aqui um pouquinho, quero colocar para vocês a pronúncia ao lado, para facilitar um pouquinho. Então, aqui seria always, always, always. Para ficar melhor ainda, a gente tira esse o som de L. Always, always. Ok, guys? Aí, usually, que é realmente, pense assim, ó. Usually, usually. Often, often. Aqui essa palavra ela pode ter duas pronúncias. Ela pode ser often, com T mudo, mas não é incomum você ver often. Então tá de boa, você é opcional. Às vezes nós temos sometimes, fecha a boquinha, sometimes. Ocasionalmente, essa palavra é legal, occasionally. Eu brinco assim com meus alunos que você vai falar ok para minha amiga, a Janali. Aí você fala assim, occasionally. Isso. Seldom e rarely. Os dois vêm com a tradução de raramente. Paga a porcentagem ali de 30% e 20%, mas na verdade eles são basicamente a mesma coisa. Seldom quase não é utilizado no dia a dia. Mais comum você ouvir rarely ou ali almost never, tá? Seldom você vai ver talvez em antigo, poética, não é errado, ele existe e tal, mas só não é comum ficar no seldom. Eu basicamente não uso ele. Eu morei fora do Brasil, não vi ninguém usando. Almost never. Almost significa quase. Mas vamos ver primeiro a pronúncia de rarely.
Tu vai falar rare, enrola bem o R, rare, termina com li. Rarely, rarely. A língua tem uma trabalhada ali, ela vai lá para trás, rare, ela bate. Rarely. Almost never. Almost, sozinho, significa quase. Então, almost never, quase nunca. Também é possível, se vocês quiserem falar, quase sempre. Aí tu falaria almost always. Ok? E por último, never. Never não tem mistério. O som dele é só como se tivesse um acento ali, né, never. Finalizando aqui, a gente fala always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, almost never, never. Vamos fazer algumas frases com eles para vocês entenderem melhor. Primeiro, vocês precisam entender que os advérbios de tempo, always, usually, etc., eles sempre vão aparecer depois da pessoa. Então, por exemplo, eu sempre viajo. I always travel. Nós geralmente jogamos futebol. We usually play soccer. Veja bem, sempre depois da pessoa, né? Do pronome. I, always, he, you. They never. Eles nunca bebem cerveja. They never drink beer. He. Fala, ele às vezes vai à igreja. He sometimes goes to church. Ela raramente come pão. She rarely eats bread. Legal. Entendemos a frase, não tem mistério. É só botar depois do pessoa, né? Vocês devem evitar, né? Não vai dar problema de confusão na fala, óbvio. Mas vocês devem evitar colocar na frente. Por exemplo, geralmente nós jogamos futebol. Aí você vai pegar o usually. Eu queria colocar aqui na frente. Usually we play soccer, porque é a ordem das palavras no português, a gente está transcrevendo para o inglês, aí ficou assim. Como eu falei, o bingo vai entender, tá tranquilão. Mas a gramática aqui, ó. As pessoinhas. Bem, se você. Mas lembre-se que é assim. Uma outra situação que a gente precisa ficar é quando a gente tiver o to be. Por exemplo, vou aqui alguns deles. I'm, your, she's, your, they are. Vou deixar esses daqui. Então, nessa situação agora, que você vai usar o to be, por exemplo, eu estou sempre. Aí tu vai usar sempre depois do to be. I am always hungry. Você nunca está cansado. You are never tired. Ela está frequentemente triste. She's often sad. Nós estamos geralmente atrasados. We are usually late. Eles estão sempre felizes. They are always happy. Percebe que sempre vai aparecer depois. E aí, dá-lhe fazer frase, tá praticando da melhor maneira. Né? Além do vocabulário, eu trago mais algumas frases, trago essas explicações aí da posição deles na frase. Vocês poderem estar respondendo, um exercício aqui em branco, com um advérbio, inclusive. Porém, vocês têm um aplicativo lá. O aplicativo foi feito em cima da aula. Vai lá na aula 17, perdão. Faz todos os joguinhos ali, você vai estar praticando bastante esses advérbios de tempo. Mas antes de ir para o aplicativo, assiste o vídeo 2 da aula 17, que tem mais coisa ali. Preciso explicar para vocês, antes de vocês irem para os exercícios, para ter mais assertividade no exercício. Tá bom, galera? Obrigado para vocês que chegaram até aqui e não perde o próximo vídeo. Vou explicar como usar o how often. Como que eu pergunto
frequência você joga bola, com que frequência você come sushi, com que frequência você come fast food, com que frequência você dorme tarde. Vai conseguir aprender a perguntar e a responder. Thanks for watching.